Até onde um mal entendido pode ser prejudicial? Eu te digo, algo fora de contexto pode ter um poder destrutivo imenso. Eu vou contar pra vocês hoje algo que aconteceu em 1938 e que gerou um pânico generalizado nos americanos. Pessoas tirando a própria vida, linhas da polícia totalmente congestionadas, um caos completo e generalizado. E tudo isso foi causado pela rádio. Eu sou o Flash e hoje no Clube de Histórias nós vamos conhecer a fake news mais famosa do mundo. Essa que causou um pânico geral nos Estados Unidos em 1938. Com vocês, a Guerra dos Mundos de Orson Welles. Era 30 de outubro de 1938. Eu sei, mais um vídeo que se passa em meados dos anos 40. Elvis Presley, Bonnie e Clyde são da mesma época. Então você já sabe o que estava acontecendo por ali, né? A Grande Depressão. E principalmente aos domingos, as famílias se reuniam ali na frente do rádio para poder ouvir programas de música, programas de humor. Naquela época era muito comum ter radionovela. Radionovela era uma coisa muito famosa naquela época. Então era um programa bem tradicional das famílias. E os dois protagonistas da nossa história de hoje são as rádios NBC e CBS. A rádio NBC era campeã de audiência, e não é pra menos, naquele horário passava um programa muito famoso humorístico. E para pensar comigo, a Segunda Guerra estava prestes a eclodir, e a Grande Depressão estava rolando solta ali, então as pessoas precisavam de algum motivo para sorrir, e esse programa humorístico era o conforto dessas pessoas. Já na outra rádio, a CBS, ou CBS, vou chamar de CBS para ficar mais fácil, naquele horário, que era por volta das 8 horas da noite, passava um programa de 1 hora, um rádio-teatro. Pra quem não sabe, o rádio-teatro é como se fossem as novelas que a gente vê hoje em dia na televisão, só que somente com áudio. Então eles colocavam efeitos sonoros, coisas do tipo, para dar a impressão de você visualizar aquilo que você está ouvindo. E nesse dia, eles resolveram passar uma adaptação de uma obra de 1898, chamada A Guerra dos Mundos, de A.J. Wells. E essa obra contava em detalhes uma invasão alienígena ao nosso planeta. Aí você pensa, nossa, que maldade colocar uma história dessas numa rádio naquele tempo com tanto medo já espalhado pelo país. E eu te falo, o timing era perfeito, já que o livro narrava justamente esta data, o fim de outubro. Então, o cenário era esse. Pessoas com medo tentando se acalmar e se divertir ouvindo rádio, milhões de pessoas tentando sorrir e uma novela passando em outra estação bem na véspera do Halloween. E o programa era muito bom no que eles faziam. Eles começavam avisando que se tratava de uma obra de ficção, que nada ali era real. Então, Orson Welles narrou uma pequena introdução do livro, seguido de uma programação de música, que era interrompida constantemente com notícias de última hora. Funcionava como um plantão da Globo, só que na rádio. E a cada vez que o programa era interrompido, as notícias eram piores, a situação agravava cada vez mais. A gente tem que admitir, era um realismo impressionante pra época. Principalmente porque os efeitos sonoros eram perfeitos, cara. Você tinha a sensação realmente que tava acontecendo alguma coisa ali. E pra ser ainda mais real, durante essas interrupções, o Orson Welles ele colocou alguns efeitos sonoros de pessoas gritando, explosões, os repórteres e relatos eram uma coisa impecável. Seria uma obra de arte se não fosse trágico. A infeliz coincidência é que a CBS não era uma rádio muito popular, era uma rádio bem desconhecida na época. Mas naquele dia, quando o programa de humor, que atraía milhões de pessoas, começou a passar música, milhões de pessoas ficaram desinteressadas e trocaram de rádio. As estimativas dizem que pelo menos 2 milhões de pessoas saíram da NBC e caíram de paraquedas na CBS, bem no meio da radionovela. O problema todo é que aquele aviso que o Orson Welles passava no início falando que era uma obra de ficção e tudo mais, já tinha rolado. Então as pessoas caíram de paraquedas acreditando que fosse uma reportagem séria. E quando essa galera caiu de paraquedas na rádio, eles ouviram mais ou menos isso aqui. Senhoras e senhores, interrompemos nosso programa de música de danças para levar a vocês um boletim especial da Intercontinental Radio News. Às 19 horas e 40 minutos, hora central, o professor Farrell, do Observatório do Monte Jennings, Chicago, Illinois, informou ter observado sobre a superfície do planeta Marte várias explosões de gás incandescente ocorrendo em intervalos regulares. O espectroscópio indicou que o gás é hidrogênio e está se movendo com enorme velocidade rumo à Terra. O professor Pearson, do Observatório de Princeton, confirma a observação de Farrell e descreve o fenômeno como um raio de chama azul disparado de uma arma. Voltamos agora à música de Ramon Raquelho, que se apresenta no Meridian Room do Hotel Park Plaza, no centro de Nova York.
E essa foi a primeira interrupção. Coisa leve, né? Mas segurei que a coisa começa a piorar. E agora, uma canção que nunca perde a preferência. A sempre popular Stardust. Ramon Raquello e sua orquestra. Senhoras e senhores, dando prosseguimento às notícias do nosso último boletim, o Instituto de Meteorologia solicitou aos principais observatórios do país que se mantenham em vigília astronômica para detectar quaisquer perturbações que ocorram no planeta Marte. Devido à natureza incomum dessa ocorrência, nós marcamos uma entrevista com o conhecido astrônomo professor Pearson, que nos dará a sua visão deste acontecimento. Dentro de alguns momentos, levaremos você ao Observatório de Princeton, em Nova Jersey. Enquanto isso, voltamos à música de Ramon Raquello e sua orquestra. Então, como vocês puderam ouvir, tinha uma história e eles convidavam profissionais, e era uma história jornalística. Então passava muita verdade. E como todos os dias, as pessoas ouviam as rádios. Então era fácil de se acreditar na veracidade daquilo. E a coisa começava a ficar mais séria. Primeiro, anomalias em Marte em direção à Terra. Agora, um abalo sísmico. Então, o programa seguiu. Agora, de mais perto de nossa casa, vem uma notícia de Triton, Nova Jersey. Às 8h50 p.m., um enorme objeto flamejante que se julga ser um meteorito caiu numa fazenda nas vizinhanças de Grover's Mill, Nova Jersey, distante 35 quilômetros de Triton. O clarão no céu foi visível dentro de um raio de várias centenas de quilômetros e o estrondo do impacto foi ouvido em até Elizabeth, ao norte. Nós despachamos uma unidade móvel para o local e vamos ouvir o quadro por nosso comentarista Carl Phillips assim que ele chegar ao local. E aqui foi onde algumas pessoas começavam a chegar. Vizinhos informavam uns aos outros que sintonizavam na mesma rádio. E daí em diante, a coisa só perdeu o controle. O que eu posso dizer é que o objeto em si não parece muito com um meteoro, pelo menos não com os meteoros que eu já vi. Parece mais com um imenso cilindro, tem assim um diâmetro de uns 27 metros. O metal de revestimento é bem... Bom, eu nunca vi nada igual. A cor é uma espécie de branco-amarelo. Espectadores curiosos se amontoam em torno do objeto, apesar dos esforços da polícia para mantê-los afastados. Estão obstruindo minha linha de visão. Por favor, poderiam chegar mais para lá um pouco? Para o lado, vamos, para o lado. Era de fato um programa muito realista, e para quem pegava ele no meio, então, era simplesmente verdade. Então você imagina as notícias se espalhando, pessoas fugindo de casa, os vizinhos sem entender, perguntando o que estava acontecendo, então as pessoas mandavam sintonizar na rádio. Quando começavam a ouvir, era o desespero total, pega as roupas e nem roupa, né, do corpo, vamos correr para as montanhas. E as notícias falavam sobre isso, máquinas que disparavam raios, tirando a vida das pessoas, exatamente como você provavelmente já viu no filme Guerra dos Mundos. Estima-se que pelo menos 1.200.000 pessoas acharam se tratar de algo verídico. Algumas tiraram suas próprias vidas, milhares ligavam para a polícia, saques aconteceram, hospitais começaram a ficar lotados de gente passando mal, pessoas erguendo barricadas, era uma verdadeira histeria. Enquanto na novela os marcianos marchavam contra o exército, destruindo tudo e todos no caminho. Imagina o caos que aconteceu. Hoje em dia é muito fácil a gente descobrir se uma coisa é verdade ou não, né? Hoje em dia a gente tem internet, é muito simples, mas imagina naquela época, não tinha essa facilidade de informação. Então, as pessoas acreditavam. Anos depois, saíram 2 filmes sobre esse mesmo livro que se basearam mais no programa de rádio. Para vocês terem ideia do marco que isso foi, como eu já disse, Guerra dos Mundos, um filme que fez muito sucesso com Tom Cruise, que retrata bem essa obra. Teve sátiras também em Todo Mundo em Pânico 4, que apareciam essas máquinas fazendo isso. iPod. Destruir a humanidade?
Também no Galinho Chick Little, de 2005, que tinha alguns extraterrestres bem parecidos com os que foram narrados na rádio. Tudo isso começou a fazer muito sucesso e parte da cultura pop de hoje em dia. Mas em 1938, os Estados Unidos parou por causa disso. Ou será que não? Alguns pontos acabam não encaixando nessa história, até mesmo vocês notaram isso, né? Vários jornais no dia seguinte deram a notícia de que milhares de pessoas entraram em pânico. Isso mesmo, milhares, não milhões, como foi relatado. A gente está falando aqui de uma grande fake news que rolou. Bom, isso realmente aconteceu. Milhares de pessoas ficaram apavoradas. Quando o Orson Welles acabou o programa dele na rádio, tinha muitas viaturas lá na porta esperando por ele. Ele teve que ir para a delegacia dar explicações sobre esse programa, porque houve realmente um pequeno caos. Mas não chegou nem perto disso, de tipo milhões de pessoas tirando a própria vida, aquele desespero todo. Não foi tão dramático quanto isso. Orson Welles se explicou e foi liberado pela polícia, e isso acabou lhe rendendo bons frutos. Ele ganhou um patrocinador, uma marca de sopas e alguns convites para fazer filmes em Hollywood. Na verdade, ele foi um excelente produtor. Um de seus filmes, o Cidadão Kane, é muito conhecido, bem falado. A crítica adora esse filme. Mas voltando à repercussão do seu programa, tanto o Orson quanto a CBS tiveram que prestar depoimento e no fim, leis foram criadas para que isso não voltasse a acontecer. E na verdade foi a primeira vez que o mundo parou para pensar na influência que as grandes mídias poderiam gerar. Então muito cuidado com as informações que vocês veem por aí, pesquisem sempre que possível antes de repassar. Porque, como vimos, há pessoas que não precisam ouvir ou ver para crer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!